usando o simulador, então, de um processador aqui de 8 bits, vamos trabalhar, então, com Assembler, tá? Vamos fazer uma tradução do que seria, então, o código fornecido. Esse simulador oferece a possibilidade de rodar o aplicativo, tá, utilizando o Run, ou então de passar ele passo a passo, mostrando o efeito, né, a ação de cada uma das linhas. Aqui no lado direito eu tenho os 4 registradores, tá, de propósito geral. Tá? Eu tenho um instruction pointer e tenho um stack pointer, tá? Que vão fazer as indicações então do que estaria acontecendo a princípio no meu processador. Tá? O instruction pointer vai mostrar qual tipo de instrução está sendo utilizada naquele momento, naquela linha, né? Certo? Todo esse espaço aqui de 256 partes representa a minha memória RAM, os endereços então da memória RAM. Convém ressaltar que essa parte que está mais escurecida aqui atrás dos endereços, né, da memória RAM são correspondentes às instruções, eles são partes reservadas para as instruções. A parte final aqui, a que vai de 232 até 255, certo? São as porções da memória aqui reservadas, então. Essa porção aqui, output, tá? É a representação gráfica, né? Vai mostrar então o que está acontecendo na nossa tela. O nosso intuito aqui é mostrar um vetor, tá? De 24 posições. Esse vetor então vai ser, num primeiro momento, colocado aqui. Já vou mostrar onde ele está no código do programa. Ele vai ser lançado aqui dentro e depois vai ser ordenado então no que seria a tentativa então de um processo de selection sort, tá? Para fazer a ordenação de menor para maior, ou seja, crescente. Tudo que está aparecendo aqui no código está colocado depois do ponto e vírgula, tá? São comentários então a cada uma das linhas. Vamos analisar então o código, tá? Eu já coloquei em comentários aqui, como eu falei antes, tudo que está após o ponto e vírgula é comentário. Todas as linhas estão comentadas aqui com os acontecimentos, né, referentes a elas. Ou seja, modificações de posições aqui dentro do quadro de memórias, né? Modificações também colocadas aqui nos registradores de propósito geral e também alterações feitas aqui nos dois ponteiros, né? Ponteiro de instruções e no ponteiro de stack da fila. Então, vamos lá fazer a análise. Se eu pedir para rodar aqui no Run, tá, ele segue executando o programa. Eu tenho a opção de, quando ele estiver parado, fazer a seleção da frequência que eu quero trabalhar. No primeiro momento aqui eu vou colocar em 4 Hz, tá? Mas vou trabalhar na maior parte do tempo para poder ir fazendo para que eu tenha tempo então de verificar cada uma das linhas aqui e as suas ações aqui, comentar as suas ações dentro das memórias e demais dispositivos. Então inicialmente ele não mostra, tá? Mas ele já começa com um salto incondicional, onde pula direto, né? Faz esse salto então direto aqui para subrotina start. Mas claro que a gente precisa verificar aqui antes o que vai ser colocado, né? Eu vou definir uma variável aqui, essa variável vai receber no formato string, tá? Ela vai receber então o meu vetor. Já começa com a pior situação possível aqui, que é o vetor com valores invertidos, é o que precisa ficar, né? Começa com o maior, onde eu vou precisar ordenar, vou ter que colocar o menor valor aqui, ele já começa com o maior e decresce. Tá? Então, o pior caso, onde eu vou precisar executar mais vezes partes do meu código, como a gente vai ver daqui um pouco mais, tá? Então, fazendo com que o tempo seja maior, né? Ele tenha maior custo, então, em relação ao tempo. Também é declarado aqui uma outra variável, tá? Que é zero, certo? Eu vou colocar essa variável aqui em alguns momentos, mais adiante a gente vai trabalhar com ela. Tá? Isso aqui simplesmente vai fazer a definição do final da string. Quando a gente programa em C, a gente já tem como null, né, o final de uma determinada string.
aqui fica mais versátil, né? Fica mais fácil da gente fazer, uma vez que eu não tenho essa possibilidade e eu preciso criá-la. Então eu posso colocar qualquer valor aqui. Eu vou fazer então a finalização, tá, da minha string com o 0. Então, dando o primeiro passo aqui, tá, vindo para dentro do start. No start aqui, o meu instruction pointer vai para 19, para a posição 19, que identifica a instrução start. Inclusive, essa instrução está aqui como um label, né? Ele mostra aqui então o start, o endereço dele, 19. Eu tenho que colocar aquele meu vetor, né, que foi declarado lá, minha variável vetor que foi declarada em algum lugar. Então eu faço isso usando então meu registrador C, tá? Foi colocado então o vetor dentro do meu registrador de propósito geral G. Desculpa, C. Coloco então o meu vetor no registrador C, tá? Usando move então como instrução. Vamos então dar o próximo passo, tá? Onde eu vou passar para a reserva de um endereço. Tá? Eu vou reservar um endereço na minha memória para iniciar uma fila a partir dali. Daqui um pouco mais a gente vai poder verificar aqui no código de que forma eu vou utilizar essa fila. Tá? Mas eu estou fazendo então o lançamento dela do endereço E8 em hexadecimal, vai dar 232 então em decimal. Tá? Eu vou reservar esse endereço aí colocando ele então no registrador D, usando também move. Convém falar aqui os outros comentários que eu deixei anotados aqui em cima no passo anterior, tá? Onde eu tinha um endereço 02 aparecendo no registrador C. Tá? Ele vai ter um valor 39, então, na terceira posição da memória RAM, ou seja, aqui nesse rosinha aqui, rosa, roxo, não sou muito bom com cores. Então, identificando aqui o meu vetor, tá? Tá sendo colocado nessa posição aqui como o registrador C, certo? Esse valor aqui, 02, corresponde então ao endereço onde está gravado o vetor. Continuando então, dando o próximo passo, eu chamo então a minha impressão, tá? Chamando print. Isso aqui vai ser uma subrotina. Essa subrotina aqui então vai tratar de colocar os valores que vão ser lidos lá dentro do meu vetor, né? Dentro daquela string. Eu vou tirar valores dali e vou colocar então no meu output, ou seja, estou colocando então, estou imprimindo eles dentro do output. Né? Próximo passo. Eu pulo então para subrotina print. Tá? Subrotina print então começa com colocando o valor que está em A na pilha. Onde é que está esse valor em A aqui? Justamente esse valor aqui foi colocado dentro daquela fila que eu falei para vocês, aquele endereço que eu reservei, tá? Da porção final aqui da memória, tá? Vai dar origem à fila. Ele iniciou então na posição E5, certo? Com o callprint, eu acabei acrescentando um determinado valor aqui dentro dessa fila, né? E depois, quando eu iniciei o print aqui, onde eu eu fiz um push A, ou seja, eu coloquei um valor de A na pilha, tá? Eu andei ainda mais no endereço aqui, certo? Dessa pilha. Então, essa pilha aqui eu vou chamar agora de pilha à esquerda, tá? E dentro de poucos passos aqui eu vou começar a usar a minha pilha também à direita. Tá? Essa pilha direita então vai iniciar aqui e vai correr até o 255, a posição 255 da memória. Reparem que aqui, quando eu faço push A, tá? Eu coloco o meu stack pointer, tá? o ponteiro da pilha, né? Eu coloco ele lá na posição E5, ou seja, a 229ª posição de memória. Então, se eu percorrer tudo isso aqui, eu vou chegar aqui embaixo, então, tendo
a posição 229, então, como o stack pointer, né, apontando para ali o início da nossa fila. Próximo passo, eu venho para push B. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar, tá, mais um valor agora, eu vou colocar na pilha, tá, um valor para B. Essa pilha também é à esquerda, vocês reparam que eu andei ainda mais uma casa para cá, certo? O meu stack pointer, lá, o SP, vai para a posição 228, ou em hexadecimal E4, tá? Esse valor vai aparecer, não está aparecendo aqui ainda, porque ele só vai mostrar ali quando eu for para a próxima instrução. Agora sim, o meu E4 está colocado ali. Tá? Então, quando eu fui para a próxima instrução, o que faz a próxima instrução? Faz um move, tá? Agora do valor 0 para B. Ou seja, eu coloco então no registrador B, tá, o número 0, onde eu vou fazer a comparação, tá? Vou comparar o que? A posição da minha pilha, né? Vou fazer a comparação desse 0 com a posição da minha pilha, tá? Quando for igual a 0, o valor que tiver colocado na pilha, eu vou estar representando então o fim do meu vetor. Em alguns momentos eu vou precisar saber que eu cheguei ao fim do vetor aqui, porque quando eu escrever todos os valores aqui, tá, eu já vou ter uma comparação, vou chegar com o valor na memória em 0, então eu paro de colocar valores aqui dentro do meu output. Depois, quando eu estiver fazendo na parte mais pesada do programa, quando eu estiver fazendo a comparação e a substituição, a troca dos valores, né, para poder ordenar em ordem crescente, e vai chegar um momento também que eu vou precisar comparar e verificar que 0 é a minha última posição, encerrando então a minha string e inclusive na última parte parando também o meu programa. Então, continuando aqui, vou dar o próximo step. Tá? O que ele vai fazer aqui? Eu vou entrar na minha subrotina loop, tá? Fazendo então a colocação aqui de um número que eu vou tirar do meu vetor. Tá? O meu vetor está lá gravado dentro do registrador C, então eu vou pegar um endereço que está colocado ali dentro do C e vou lançar então no A, que vai ser a minha variável temporária então para trabalho. Então aqui eu vou pegar um dos números, um dos valores do vetor e lançar ele dentro do meu registrador A. Então, isso aqui é um valor que está dentro do endereço, né? É um endereço, na verdade, do vetor. Um desses valores que vai estar endereçado ali vai vir para o A, que passa a ser a minha variável temporária, então, para fazer as trocas quando forem necessárias, né? Nesse passo aqui, então, eu estou colocando esse valor de A aqui dentro, então, do registrador D, no endereço que está colocado dentro do registrador D. Nesse caso aqui, tá, eu tenho o endereço E8 nesse momento. Então, eu estou colocando esse valor de A aqui no endereço do registrador D, tá, que no caso é 238 em decimal na pilha, que era aquele E8 que eu falei para vocês, e escreve na saída, então, o primeiro valor, como colocado como visto lá em cima, output 9. Nisso, eu vou para o incremento agora do D. Tá? O que eu vou incrementar aqui no D? Eu vou colocar, então, o endereço agora adiante da minha pilha. Tá? Eu vou pegar, então, o meu endereço E9. Vamos ver aqui no próximo passo, para fazer o incremento. Tá? Eu vou pegar aqui, então, eu vou fazer o incremento de E8 para E9, tá? No meu registrador D. E nisso eu crio um novo espaço, então, à direita, para receber o valor do vetor e fazer a comparação. Ou seja, eu desloquei, tá, desloquei um espaço na minha fila, tá, para a direita, onde eu vou receber, então, o valor do vetor para fazer a comparação. Tá? A cada ciclo agora, tá, o valor do registrador D muda até ele chegar em FE, hexadecimal. Tá? Esse FE vai ser o 254, vai ser o penúltimo valor aqui, então, da memória. Tá? Isso acrescentando, então, aqui na minha fila sempre para a direita. Então, vou ter aqui o final, aqui o 239,
depois eu começo aqui e vou até o 254. Não chego até o 255, ele vai ficar reservado, então, como a gente vai ver daqui um pouco mais. Tá? Próximo passo, então, eu faço um salto condicional, então, tá? E retorno, com esse salto condicional aqui, eu retorno ao início do meu loop, tá? Para fazer todos esses passos aqui, ou seja, ir escrevendo, percorrendo, né? As minhas posições de memória aqui, percorrendo elas e procurando os valores que estão lá dentro do meu vetor, tá? E escrevendo eles ali no meu output. Esse salto condicional aqui, para retorno no loop, tá? Uma vez que ele é marcado aqui por JNZ, tá? Eu preciso fazer então a verificação, tá? Da diferença de zero. Eu não posso ter o valor igual a zero. Enquanto ele for diferente de zero, tá? Eu retorno ao loop, certo? E agora, então, eu fico na repetição. Fica se repetindo o loop até que eu consiga fazer toda a leitura do vetor, de todos os valores que estão contidos dentro da string vetor, e colocá-los lá no output. Vamos rodar aqui para ver. Reparem então que está fazendo o acréscimo lá no output, né, dos valores. E eu vou tendo aqui então um deslocamento, tá, à direita dessa minha fila, como eu tinha mostrado aqui para vocês. Eu estou fazendo o deslocamento à direita e colocando dentro dessa fila aqui os valores então correspondentes ao meu vetor. Agora estou fazendo no manual aqui, passando as últimas etapas aqui, tá? Para que a gente possa retomar então o nosso passo a passo. Fiz aqui então, nessa linha aqui, a comparação do valor que está na fila no C, né? Colocado no C, com o valor do B, que era 00, certo? E verifico então se eu vou dar continuidade. Não, nesse momento, quando eu peguei o valor do B, que era 0, né, percebi que eu não consigo retornar para o loop, uma vez que para retornar o loop eu preciso ter diferente de 0. Ou seja, aquele 0 que a gente dedicou para o B ali, tá, fez o papel dele. Tá, no último valor, na última posição da memória aqui, esse valor 0, então, no momento de fazer a comparação, tá, ele encerra o meu loop e dá continuidade então para a próxima linha, né? Então aqui na próxima linha a gente começa com o pop B. O que eu estou fazendo aqui com o pop B? Começo a desempilhar então os valores que foram colocados na pilha do registrador B, ou seja, todos os valores que estavam sendo acrescentados nessa pilha à direita, né, eu começo a retirá-los. Na próxima linha aqui eu tenho pop para A, ou seja, eu vou desempilhar também o registrador A, ou seja, vou limpar também a minha fila à esquerda, certo? Pulo então para a próxima linha, que é o RT, né? Onde eu vou fazer o encerramento então da minha subrotina, tá? Eu vou procurar uma próxima subrotina que foi colocada ali. Então eu estava na minha subrotina print, né? Colocando os valores dentro do meu output, certo? Encerrei, né? A partir do momento que eu terminei meu loop, fiz a comparação com o 0 que estava no B lá no final, tá? E encerrei. Com isso, quando eu encerro o meu print, eu passo então para a nossa próxima subrotina, que é o sort. Então, vou pular para o call sort e inicio o meu sort aqui no próximo passo. Certo? Ele voltou para cá, ó, chama a subrotina sort e vai adiante. Nesse caso, pula para cá. O que acontece aqui? Eu novamente vou fazer a reserva do endereço 232. Tá? Onde é que está o meu endereço 232? Ele aparece aqui, ele é correspondente ao E6, tá? Desculpa, ao E8, tá? No meu registrador, então, C. Tá? Então, ela passa a ficar
reservada então para a execução das minhas filas ali, tanto para a esquerda quanto para a direita, né, a partir daquele ponto ali. Coloco 0 então no meu registrador B agora, usando novamente a instrução move. Com a instrução push, tá, apontando para o B, eu coloco então na pilha esquerda, tá, no endereço E5 ou 229 em decimal. Tá. Vamos ao próximo passo, a gente vai verificar isso aqui. Então eu vou colocar B na pilha então à esquerda, vou incrementar na minha pilha à esquerda, tá, esse valor B aqui. Próximo passo, ele foi mostrado aqui, ó, eu desloquei uma posição para cá, vim para o E5, como está mostrado aqui, ó. Essa é a posição 229 em decimal. Passo adiante então, vou para minha subrotina .rep, uma vez que eu não tenho nenhum tipo de loop, nenhum tipo de retorno aqui, eu vou adiante então lendo, né, sequencialmente as linhas, vou para minha rotina .rep. Nisso eu vou novamente colocar um valor 0 para B, certo? Para poder fazer novamente a finalização, tá? Nesse momento aqui o endereço do SP recebe o valor então que estava no registrador B00, tá? Então o endereço do SP, certo? Então se o meu SP está na posição 5, o valor tá, o endereço E5, que está aqui, a 228ª posição da memória, tá? Vai ser ocupado então com o valor 00 que estava lá em B. Adiante então, próximo passo, tá? Eu tenho novamente uma instrução move, onde eu vou colocar o valor do C, tá? do registrador C em D. Então o registrador D recebe o valor do C, tá? Que era a posição E8, e volta ao início da pilha à direita. Tá? Então, isso vai ser colocado, vou mostrar agora no próximo passo, é que eu vou conseguir verificar. Aqui, o valor E8, então, que estava no C, foi colocado dentro do D. Isso aqui indica, então, o endereço da memória que vai ser ocupado, então, pelo D. Tá? Então, aqui o D incrementa o espaço na fila direita, para receber, então, os valores do vetor para comparar. Vamos no próximo passo. E depois eu tenho um outro move aqui, onde eu vou pegar o valor que está contido no endereço dentro do registrador C. Eu vou colocar ele em A, que é a minha variável temporária. Tá? Próximo passo, comparo o que está lá no endereço do registrador D com o A, tá? Com o valor que está no registrador A. Faço aqui então um salto condicional. O que é esse salto condicional aqui? Eu vou fazer uma troca, né? Eu vou pular para a subrotina troca, tá? Se o meu valor for menor ou igual ao valor que foi declarado aqui. Então, se ele for maior, eu desloco na fila direita, tá? Colocando então o meu registrador D com o endereço E9, tá? E assim por diante, deslocando ele cada vez mais à direita. Então, o meu registrador D vai receber o valor E9, está colocado aqui, a posição E9, né, vai ficar reservada para ele. No próximo passo, eu uso novamente uma instrução move, onde eu vou colocar então no registrador B o valor que estiver no endereço do registrador D, tá? Acrescentando isso aqui à fila da direita. Próximo passo, o valor do vetor A, tá? Vai para a fila à direita também. Então, eu vou transferir esse valor aqui para a fila à direita, certo? E com isso eu vou colocando os valores, tá? Cada vez, cada passo que eu dou aqui, eu estou colocando um valor lá em cima, onde eu estou fazendo a comparação, tirando o valor de uma posição inicial, que é uma posição dentro do meu vetor, tá? Para uma variável, e dessa variável aqui, então,
acrescentando na fila, dessa variável eu tiro e coloco lá no meu output. Eu vou colocando sempre um output. Esse output que foi reservado, então, esse valor, então, esse espaço, né, da memória na fila, que foi reservado aqui dentro do print. Próximo passo aqui, tá? Coloco a constante 1, tá, no endereço do SP. Tá? Não sei agora qual é o endereço que está aqui, o SP está em E5. Esse SP aqui vai, ou melhor, esse E5, né, esse espaço da memória aqui embaixo, que está tá recebendo, né, a constante 1, aí ele vai acrescentar então na fila esquerda. No próximo passo eu vou verificar que a fila aqui à esquerda vai receber então o valor 0,1. Aqui está ele. Tá? Adiantando então, novamente, como eu não tenho loop, nem tenho nenhum tipo de salto aqui, eu continuo nas minhas linhas e vou para dentro da subrotina nTroca. Tá? Então aqui eu vou fazer a comparação. Tá? Eu vou comparar a posição 255 da RAM, então a minha última posição, aquela lá. Eu vou fazer a comparação então com o valor que está no registrador D. Tá? Então, a partir desse momento, faço essa comparação aqui e verifico que eu tenho um salto condicional aqui, novamente sendo diferente de zero. Né? Quando eu não tenho zero ali, eu vou fazer um salto. Esse salto vai ser para onde? Para dentro do meu rep2. Onde é que está o rep2? Aqui, nessa parte aqui. Onde eu vou fazer então agora as comparações, né? E vou verificando então quem é maior, quem é menor para fazer então a troca, né? Se possível. Nesse caso aqui, eu vou manter na mesma posição os valores aqui quando eles estiverem então características serem iguais, né? Valores iguais, e aí eu não vou fazer troca. Próximo passo, eu já tinha mencionado o salto vai para o rep 2 e aí então eu continuo sempre fazendo o rep 2. Nesse momento, tá, eu posso verificar lá no output que eu já começo a fazer as trocas. Tá? Eu estou verificando, então, comparando o primeiro valor ali do output, tá, com todos os outros valores que eu tenho aqui no vetor. Tá? Essa seria a propriedade do Selection Sort. No Bubble Sort eu faria a leitura desse valor com o próximo valor. Então, as bolhas, né, seriam sempre então, valores lado a lado. Mas nesse programa que está aqui, eu acabo fazendo uma verificação direta do vetor todo. Tá? Então, eu vou colocando aqui. Isso aqui se repete por muitas vezes até que eu possa fazer a comparação. E eu vou deixar aqui rodando então agora no automático, para verificar então que ele está fazendo as trocas e como é que estão ocorrendo os deslocamentos aqui na fila à direita, tá? Verificando então os valores do vetor que estão sendo colocados aqui e a possível troca que eu estou fazendo. Né? Essa troca, quando ocorrer, ela sempre vai estar colocando o valor na variável temporária e substituindo então se for o caso. Né? Isso vai ocorrer inúmeras vezes, tá? Até que eu tenha a ordenação dos vetores ali, tá? Colocando o menor número mais à esquerda, né? E os maiores valores, então, sendo crescente, né? Os maiores valores, então, à direita. Reparamos aqui agora que as amostras no output aqui estão ordenadas, tá? Mesmo com as repetições, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 zeros aqui, 2 uns, 2 dois, 2 três e assim por diante. Eu estou colocando todos esses valores aqui então ordenados, né? Do menor até o maior, tá? E aí eu dou continuidade então às próximas linhas, né? Do meu código.
como vocês viram aqui, tá? Quando eu cheguei no salto condicional ali que retorna, né, que faz com que haja repetição, voltando para o ponto rep, tá? Eu agora passei adiante, tá? Porque eu tenho realmente um valor zero. Fiz a comparação com o último valor ali, ele me retornou zero, tá? Então eu percebi que o meu vetor está vazio, ou seja, eu já ordenei todos os valores e não tenho mais então o que verificar. O maior número foi colocado na última posição lá do meu output. Com isso, tá? Eu dou sequência e vou então para sub-rotina aqui, que seria fim. O salto condicional, então, dado pela instrução JNZ aqui, né, não ocorre mais a partir do momento então que eu tenho o valor lá do último vetor diferente de zero. Tá? O instruction pointer agora mostra o endereço 7A para finalizar o código. Tá? Tá colocado aqui o 7A. Por que que eu digo que é o 7A? Porque aqui o label, né, a etiqueta, diz que o endereço 7A corresponde então ao ponto fim, a subrotina fim. Tá? Nisso, eu venho então aqui para um desempilhamento, né, onde eu vou limpar então a minha pilha à esquerda, certo? Vamos ver aqui no próximo passo. Ó, limpei a minha pilha à esquerda, certo? E vou para a próxima linha então que traz o RT, né, que é responsável então para sair da minha subrotina, tá? Desempilho também o SP, tá? E altero então nesse momento aqui quando o chamado sort, né, continua para HLT, que para o processador. Isso aqui eu vou verificar então no próximo passo aqui. Quando der o próximo passo, eu tenho o meu cursor pulando para cá, para HLT, onde eu vou fazer então a parada da execução. Meu processador para de agir, tá? E fica esperando então alguma próxima definição então para que eu possa dar continuidade. Era isso por hora.